Olha, ao contrário do que muita gente pensa, a doutrina das últimas coisas não constitui um emaranhado de enigmas ou quebra-cabeças. Isso se aplica à Bíblia em geral. A Bíblia não é a escondeção de Deus. Deus não se escondeu da Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Aplica-se à Bíblia em geral e em especial à escatologia. A escatologia não é um emaranhado de enigmas. Deus não quis esconder-se na escatologia, ele quis revelar-se. Tanto é que o principal livro que nos municia de material escatológico, que é o livro do Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Então não tem por que nós colocarmos no nosso coração, na nossa mente, que a escatologia é um emaranhado de enigmas, é um quebra-cabeça. Pelo contrário, ela é um conjunto de verdades cristalinas e bem estabelecidas a respeito do que Deus está para fazer nos últimos dias. Está bem claro. A escatologia ela está bem clara. Basta nós termos princípios e métodos de interpretação sadios para podermos entender essa clareza. Então, uma característica dos nossos dias, já era quando eu era novo convertido e permanece nos nossos dias, uma característica contemporânea do estudo de escatologia, que é normalmente tem servido para incutir medo. Não, nós temos que ter medo. Quando, na verdade, o crente ele não tem que ter medo de Deus, ele tem que ter temor, é diferente de medo. Ele tem que ter respeito, que é diferente de medo. O medo não é fruto do amor. O medo é fruto da opressão. E o nosso Deus não é um Deus opressor. E a escatologia ela era ensinada, e ainda é contemporaneamente, de forma a incutir medo nas pessoas, com relação ao futuro desconhecido. Até mesmo a palavra Apocalipse, como eu já disse, que é apenas revelação, passa a ser sinônimo de medo. Na forma contemporânea de se ensinar a escatologia, e o livro vai na contramão disso. Mas será esse o caminho para o qual a escatologia bíblica deve nos levar? Será que é para o medo que ela deve nos levar? Será que ela perdeu a significação orientadora e animadora? Será que ela deixou de nos orientar e nos animar? 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais gentios que não têm esperança, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para encontrar com Ele nos ares. E aí depois, no versículo 18, vem a palavra de consolo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas será que a escatologia perdeu isso? Ela virou filme de terror? Ela perdeu essa função, essa significação orientadora, que nos orienta, que nos dá um norte, que nos diz para onde nós temos que seguir e nos motiva a ir adiante, e passou a ser um parque de horrores? 1 João capítulo 3, versículo 3, primeira carta, tá? Do apóstolo João, capítulo 3, versículo 3, ele diz: quem tem essa esperança. Nós temos esperança. Como é que é a nossa escatologia? É uma escatologia com esperança? Ou é uma escatologia com medo? Se nós temos essa esperança, a escatologia nos motiva a ter, ela nos orienta. Purifiquemos a nós mesmos, como também Ele é puro. Essa é a função da escatologia: motivar, animar, orientar. É muito comum alguns procurarem apenas eventos mundiais que possam ser identificados como cumprimento de profecias. Aí é uma festa, né? Basta acontecer um evento de repercussão mundial, alguém já procura manipular de forma que o texto se encaixe na Bíblia.
E aí existem duas coisas. A exegese é quando você retira do texto o melhor significado possível. E a outra palavrinha é mais difícil. É a exegese. É quando você traz para dentro do texto. Ao invés de você retirar do texto o melhor entendimento possível, você traz elementos externos para dentro do texto para forçá-lo a cumprir acontecimentos que as pessoas acham que são sinais da vinda de Cristo. E aí eu chamo isso de os contadores de terremotos. O pessoal fica contando terremotos. Este ano teve mais terremotos, Jesus está mais perto. Gente, quanto mais o tempo passa, mais próximo Jesus está. O relógio caminha linear, caminha para frente. E essa busca excessiva por sinais, ela destrói um conceito importantíssimo da escatologia. Mas, irmão João Carlos, como o senhor é polêmico, professor João Carlos, o pastor fulano de tal, o pregador ciclano, o pregador beltrano, nos ensinou a contar terremotos. Tudo bem, é gente nossa, vai para o céu junto conosco. Mas só que essa contação de terremotos destrói o conceito de eminência. Se tiver muitos sinais, deixa de ser eminente. Eminente é algo que pode acontecer a qualquer momento, não é isso, meu professor? Se eu tenho tantos sinais que eu já estou quase sabendo quando vai ser, destrói o importantíssimo conceito de eminência da escatologia. Ora, se o pai de família soubesse quando vem um ladrão, ele fecharia a casa. Ele vigiaria para que o ladrão não entrasse na casa dele. A excessiva contação de terremotos destrói o conceito de eminência da escatologia. Recentemente, nós tivemos um fato. Olhando para essa imagem, o que lembra vocês? O que lembra? Isso. A professora falou num inglês ali bem gostoso. Deixa ela falar, eu acho tão bom. Fala outra vez, professora. Como é que é? Isso. As duas torres gêmeas, né? Então, gente. E aí, o pessoal começou a dizer que a derrubada das duas torres gêmeas era um sinal da vinda de Cristo. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Até porque os dois chifres de Daniel, um é maior e o outro é menor. As duas torres eram gêmeas. Olha para isso. Quem pode ler para nós? Daniel, capítulo 8, versículo 15 ao 27. Que é o texto que o pessoal força, faz uma exegese. Que tem a exegese é quando você tira o melhor. E a exegese é quando você coloca. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como de uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou, e disse, Gabriel, dá a entender esta visão, e veio perto, 17, e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caiu sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. 18. E estando ele falando comigo, cai adormecido com o rosto em terra. E ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. 19. E disse, eis que
eis que te farei saber que há de acontecer no último tempo. E da ira, pois isso pertence ao tempo determinado no fim. 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo e o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que os 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, e será entendido em adivinhações. 24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente e prosperará e fará o que lhe aprover. E destruirá os poderosos e o povo santo. 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá e muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrada. 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere os dias muito distantes. 27. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. 27. Aleluia!